A vida de um jornalista está intimamente ligada ao jornal onde exerce a sua profissão. E mesmo que por mais de 50 anos as mesmas atividades tenham de ser levadas a cabo todos os dias, invariavelmente, só se corre o perigo do desinteresse e da rotina se o trabalho se fizer sem amor e sem devoção total. O nosso biografado de hoje é um jornalista que ama a sua profissão. Todos os dias, pelas 10 horas da manhã, ele entra no seu jornal, O Século, onde o seu primeiro cuidado é inteirar-se do noticiário de todos os diários portugueses e de alguns estrangeiros, missão a que não pode furtar-se um profissional consciencioso e responsável. Leopoldo Nunes nasceu há 71 anos em Monte Mauro Novo, numa casa modesta da Rua da Praça, ao Corro, onde viviam seus pais, Leopoldo António Nunes e Dona Joaquina Aires de Carvalho Nunes. Foi o primeiro filho varão desse casal que vivia modestamente dos proventos da loja de ferrador que mantinha junto à Praça de Touros. Perto da casa onde nasceu, ainda hoje se encontra o edifício da escola, onde o pequeno Leopoldo escutou com ansiedade as primeiras lições da bondosa mestra Dona Maria dos Prazeres, que juntamente com o reverendo Inácio Costa, tanta influência havia de exercer na formação literária do futuro escritor e jornalista. Na Rua Conde de Ferreira, rua íngreme que conduz ao castelo da Vila de Monte Mauro Novo, leu Leopoldo Nunes pela primeira vez o seu primeiro jornal. Tinha 11 anos de idade e o jornal era O Século. Rodeado por um grupo de conterrâneos adultos, Leopoldo leu sentado num portal, com voz alta e comovida, as 2 páginas da reportagem sobre o regicídio do Terreiro do Paço. Tal notícia impressionou vivamente o seu coração jovem. O acesso ao castelo continua íngreme na Rua do Quebra-Costas. Esta dura ladeira subiu muitas vezes Leopoldo Nunes a correr, para lá de cima se lançar, com outros rapazes da mesma idade, em carrinhos de rodas, a ingênuo divertimento que é de hoje e é de sempre. Leopoldo subia muitas vezes ao castelo, ou em busca dos dilatados horizontes que aí se desfrutam, porque as suas ambições já eram grandes, ou para acompanhar suas irmãs às aulas do asilo de infância desvalida que aí funcionavam, ou ainda para ensaiar aí os seus primeiros voos de poeta. Aí recordava em recolhimento os grandes acontecimentos históricos de que o castelo foi cenário, como o da entrega por Dom Manuel a Vasco da Gama da bandeira que o grande capitão levaria para a descoberta dos caminhos da Índia. Daí dominava toda a sua terra natal, olhando com amor todos os locais familiares, mas mais carinhosamente a igreja branca onde fora batizado. A grandeza do cenário e das evocações convinha ao seu espírito irrequieto e ardente, já animado de ambições maiores e servido por uma vontade férrea de vencer na vida.
Após a instrução primária, o destino de Leopoldo Nunes era a carreira eclesiástica. Com o advento da República, os seminários seriam porém encerrados e seu pai levou-o então para a loja de ferrador, disposto a continuar no primogênito o ofício que já vinha do seu bisavô. O desgosto de Leopoldo foi enorme. Durante os primeiros dias chorou as lágrimas amargas dos sonhos desfeitos, destruídas as ilusões de uma vida diferente que criara e alimentara com emoção. Todo o seu empenho se virava apenas para a leitura e para a escrita. Ao mesmo tempo que aprendia o ofício, nos escassos intervalos do trabalho, todos os livros das bibliotecas das famílias ricas de Montemor passaram pelas mãos enfarruscadas do aprendiz de ferrador. Ainda ferrador, por 9 longos anos prolongou esta etapa da sua vida, começou Leopoldo a colaborar no jornal O Torneio do Porto, destinado à revelação de poetas e escritores. Depois foi correspondente de jornais de Lisboa e colaborador já remunerado do semanário O Meridional de Montemor o Novo. E seria o diretor do torneio que, sem conhecer Leopoldo pessoalmente, lhe aconselharia numa das suas cartas o jornalismo, por ter encontrado no jovem boas qualidades de observação e narração. Funda então em Montemor os jornais A Educação e o Almansor, tendo este último alcançado uma vida de vários anos. Hoje é com saudade que Leopoldo Nunes revê o seu irmão e a sua velha loja, onde passou os 9 anos mais longos da sua já longa vida. A sua ânsia de aprender era incontrolável. Na sociedade do Círculo Montemorense, aprende música e toca na respectiva banda. Foi bailarino e amador dramático, cantor de igreja e desportista. Servindo-se dos livros dos estudantes e seus conterrâneos, Leopoldo vem ao Liceu Passos Manuel fazer os seus exames do 5º ano, sempre norteado pelo mesmo objetivo: libertar-se da sua atividade de ferrador. A Primeira Guerra Mundial espalha a sua onda de devastação por toda a Europa. Portugal participava no conflito. Partidário, como sempre, dos sistemas de autoridade pessoal responsável, Leopoldo Nunes entra na política ao lado de Sidónio Pais, cujas diretrizes correspondiam ao tipo de governo que tinha a sua simpatia. Até à morte do Major-Presidente, Leopoldo Nunes seria secretário, praticamente administrador, devido à ausência em Lisboa do titular, da administração do Conselho de Montemor. Terminado o consulado sidonista, Leopoldo Nunes encontra-se na encruzilhada mais grave da sua vida. Não podia voltar à loja de ferrador e na sua terra não havia outros empregos. Segue para a capital do Alentejo, onde se emprega numa companhia de seguros. Matricula-se na escola comercial e funda o semanário A Redenção. O diretor do Diário Notícias, Débora, convida-o então para redator do seu jornal, onde assina as suas crónicas com o pseudónimo de Rui de Melo. Entretanto, Leopoldo funda um grupo teatral e toma parte também em algumas apresentações do grupo de António Paquete, evidenciando-se como protagonista na peça 20 mil dólares e contracenando com a grande Ângela Pinto na peça Louca de Amor, de Xavier Rodrigues. Mas o rumo de Leopoldo Nunes estava marcado. De todas as suas atividades, era o jornalismo que sobremaneira o entusiasmava. Sem cartas de recomendação e de algibeiras vazias, vem para Lisboa e dirige-se ao Século. A muito custo e à experiência durante 5 dias, admitem-no como ajudante da chamada secção de ruas.
Antes daquele prazo, é promovido no cargo. Pouco tempo depois, Leopoldo tem ocasião para mais largos voos na profissão e aparecem as suas grandes reportagens sobre o milagre de Fátima, acerca do qual viria a escrever o seu primeiro livro. Leopoldo não abandona a política. Partidário dos regimes fortes, apoia, com outros colegas jornalistas sob o comando do Dr. Manuel Múrguias, o movimento de 28 de maio, tendo-se envolvido como jornalista de A Época em todos os acontecimentos públicos. Obtém a primeira entrevista concedida pelo então general Carmona após assumir a presidência da República. Continua no diário A Voz, que sucede à Época, e torna-se depois chefe de redação do diário A Gazeta. 2 anos após regressa ao Século, já sob a direção de João Pereira da Roça. Guerra de Espanha. Leopoldo Nunes parte para o país irmão como correspondente. Entra no Alcázar de Toledo com o generalíssimo Franco e nessa altura faz a primeira entrevista concedida pelo general Moscardó. A crónica que enviou para o Século, referente à libertação do Alcázar, é que viria a permitir a difusão da notícia para todo o mundo, feita pelo Rádio Clube Português. Sobre o conflito que ensanguentou a nação vizinha, publica Leopoldo Nunes os livros A Guerra em Espanha, Madrid Trágico e Um Drama na Legião. É condecorado pelo governo espanhol com as comendas das Ordens de Mérito Civil e de Cisneros. Em 1935, criada a Assembleia Nacional, Leopoldo Nunes é nomeado redator do Diário das Sessões. Na Assembleia Nacional, assiste e relata para o Século as cerimónias de posse dos últimos 3 presidentes da República. Como correspondente do seu jornal, acompanhou a maioria das visitas presidenciais ao ultramar português, tendo constituído para si emocionante experiência jornalística o clamoroso êxito da visita do Marechal Carmona às províncias africanas. Fortemente impressionado com os acontecimentos mais marcantes da vida política, escreve Leopoldo Nunes um livro que considera o melhor de toda a sua produção literária, no qual biografa o presidente Carmona e ainda o clarão do Império e o ditador das finanças, este sobre o professor Salazar. Segunda Guerra Mundial. Leopoldo Nunes acompanha como jornalista os principais passos do conflito. Consegue uma memorável entrevista com Winston Churchill. Visita quase todos os países europeus, incluindo a Alemanha, devastada após o conflito. Acompanha a visita do Presidente da República Portuguesa à Grã-Bretanha. Sua Majestade a Rainha Isabel II retribui a Portugal essa visita. A Rádio e Televisão Portuguesa faz deste acontecimento a sua primeira reportagem. Neste tempo, já Leopoldo Nunes aqui colaborava, tendo começado como comentador e entrevistador, nas emissões experimentais da RTP na Feira Popular. Acompanhou o ministro Teotónio Pereira na sua visita às províncias ultramarinas do Extremo Oriente, tendo ainda feito umas reportagens de todos os acontecimentos relevantes da vida nacional, como a da cerimónia da investidura do Almirante Américo Tomás na presidência da República Portuguesa. A da visita do Presidente da República do Brasil, Dr. Kubitschek de Oliveira,
tendo efetuado ainda para a RTP durante longo período o relato das sessões da Assembleia Nacional. Pérez Claro louvou a expansão do ensino técnico profissional de tão evidente proveito para o progresso do país e, como deputado pelo Círculo de Évora, especialmente se congratulou com a recente criação da Escola Comercial e Industrial de Montemor Novo, que era uma velha aspiração dos povos daquele concelho, por dar aos seus filhos a possibilidade de adquirir a maior soma de cultura e de preparação para profissões de tamanho relevo na vida moderna. Bem como os acontecimentos máximos da vida política do país em reportagens escritas ou faladas. Como repórter, acompanha ainda o atual Presidente da República, Almirante Américo Tomás, na sua visita a Madrid. Na sua longa vida de reportagem, Leopoldo Nunes relatou praticamente todos os acontecimentos relevantes da vida nacional, entrevistou dezenas de personalidades, sempre com a competência invulgar que se lhe reconhece, sempre com o vigor e o estilo que dele fizeram um grande jornalista. A Praça de Touros da sua terra natal viu Leopoldo Nunes, ainda jovem, nas suas primeiras tentativas como amador tauromáquico. Como tantas outras, também esta atividade foi por si abandonada, sem que tivesse perdido, no entanto, a afição à festa brava e o conhecimento profundo de todos os seus meandros. No ar, a revista sonora de tauromaquia da emissora nacional. A direção de Leopoldo Nunes. Sol e Toiros é um programa criado por Manuela Zambuja e Leopoldo Nunes. Nós, os toureiros, devemos bastante, e a Festa Nacional dos Touros, a Leopoldo Nunes. Porque o Leopoldo Nunes, através da rádio, através da televisão, no século ilustrado, no século, tem uma capacidade tão grande de expansão da Festa dos Touros que é, de facto, um caso extraordinário em Portugal. E falarmos de Leopoldo Nunes como crítico, toda a gente o conhece porque o lê, é um pouco difícil, mas nós, os toureiros, eu pelo menos, desde que comecei, tenho tido sempre no Leopoldo Nunes um amigo. É a dificuldade que temos com os cavalos, a dificuldade que nos apresenta muitas vezes as praças, com os toureiros, o público muitas vezes também não está de acordo connosco. Saber se temos um homem que é compreensivo como o Leopoldo Nunes, que nos põe à vontade no outro dia, embora não deixe passar aquelas coisas que não devem passar, ele dá sempre o aviso, quer que sejamos mais, quer que sejamos melhores, e portanto não há dúvida nenhuma que, com a expansão que tem de propaganda da festa, o Leopoldo Nunes é uma pessoa que, baixo do seu critério, baixo da sua maneira de ser, de inteligência, de bondade de pessoa e com uma ação desmedida, consegue manter e tem mantido através dos anos a festa num nível extraordinário. Estou de certo modo à vontade para falar sobre Leopoldo Nunes, porque em determinado momento da minha vida de toureiro, eu tive vontade de o matar. E era numa altura em que ele fazia umas crónicas que eu considerava demolidoras. E, nessa altura, como disse, tinha-lhe quase um ódio feroz. Mas como o ódio e o amor diz que andam muito juntos, passada essa fase, Leopoldo Nunes teve em mim um dos maiores admiradores que ele poderá ter tido, porque verifiquei que as suas crónicas era o que acontece muitas vezes hoje em dia comigo, quando ralho com o meu filho. Eu o que desejo é que ele seja um cúmulo de perfeições, que ele seja o melhor possível. E foi a essa conclusão que cheguei depois de ler as crónicas de Leopoldo Nunes. Admiro hoje porque vejo que é um homem que, partindo de zero, fez aquela coisa tão simples que Deus nos aconselhou. Põe a tua mão que eu te ajudarei. Leopoldo Nunes não pôs a mão. Leopoldo Nunes meteu o corpo todo na sua vocação de jornalista. Quando penso em Leopoldo Nunes, realizo sempre como uma grande enciclopédia sobre touros. Vejo um homem onde a arte palpita, a ciência e a vida. Um homem cheio de coração. E estas pessoas são tão raras que, por isso, eu particularmente, mas a afição em geral, lhe devemos muito. O toureiro.
A partir de 1932 faz também a crónica tauromáquica do século. Escreve 15 livros sobre temas tauromáquicos, dirige o programa da especialidade da emissora nacional, foi o primeiro crítico taurino da rádio e televisão portuguesa. A sua atividade neste setor é também exaustiva e valiosíssima. Contam-se por centenas as conferências e palestras que fez dedicadas a temas tauromáquicos. Sempre na defesa do prestígio da Festa Brava e seus intervenientes, Leopoldo Nunes conquistou aqui, aliás, como em todos os setores por onde tem espalhado a sua fantástica atividade, um lugar de incontestável mérito, fazendo jus ao respeito e à admiração de todos quantos o conhecem através desta atividade crítica. Esta é a razão porque o espetáculo tauromáquico, em qualquer das suas modalidades, toureio equestre, pegas, toureio a pé, constitui o mais sugestivo dos espetáculos públicos. Para todos os povos, os peninsulares, português e espanhol, os da América Latina e gentes de todas as outras partes do mundo. Após ter sido presidente da Assembleia Geral e de direção de várias coletividades, Leopoldo Nunes foi ainda de 1948 a 1951 presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, a mais antiga instituição do seu género no país. Nesta atividade, também as suas qualidades de trabalho, o vigor da sua vontade indomável, a devoção que põe em tudo o que faz, lhe valeram o agradecimento e as honras que se reservam apenas aos servidores mais notáveis. E a hora da consagração e do regresso chegou. Montemoro Novo, que o vira partir ainda jovem, com a ânsia irreprimível de vir a ser alguém, recebe-o agora com as honras maiores. Concede-lhe a primeira medalha de ouro do Conselho e dá o seu nome a uma das suas ruas. Ao completar 50 anos de atividade jornalística, Leopoldo Nunes foi alvo das mais expressivas homenagens, as mais significativas em volume e em expressão, que jamais haviam sido concedidas a um homem da imprensa. Na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, é descerrada uma lápide com o seu nome, após conferência feita por Leopoldo Nunes sobre jornalismo. Num jantar que reuniu mais de 400 pessoas e ao qual presidia o Ministro das Corporações em representação do chefe do Estado, são impostas a Leopoldo Nunes as insígnias de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Também o seu sindicato, o Sindicato Nacional dos Jornalistas Portugueses, em sessão presidida pelo Ministro das Corporações, e na qual o seu camarada Moraes Cabral lhe traça o perfil, lhe concede o galardão máximo do jornalismo, o crachá doiro. A todas estas manifestações de apreço e de admiração se associaram milhares de pessoas de todo o país, desde o venerando chefe do Estado e membros do governo português e espanhol aos mais humildes cidadãos. Atingindo o ano passado o limite de idade, também a Assembleia Nacional o homenageou, pela voz do seu presidente, professor Mário de Figueiredo, depois do deputado Mário Galo ter feito o elogio de Leopoldo Nunes como cronista parlamentar e amigo. Muito grata ao seu coração simples foi também a homenagem que lhe ofereceram os colegas da bancada da imprensa da Assembleia Nacional. Homenagens todas elas, ao fim e ao cabo, dirigidas ao homem que, pelo esforço e pelo trabalho, quis vencer na vida e venceu. Como diretor do século, a casa em que o Leopoldo Nunes tem trabalhado, pode dizer-se que toda a sua vida, tenho muito prazer em dizer algumas palavras que não serão de homenagem, porque ele não as precisa, mas umas palavras de justiça, um testemunho do que tem sido o seu labor nesta casa. Leopoldo Nunes é um jornalista extraordinário, um jornalista completíssimo, dos melhores jornalistas portugueses que tenho conhecido, e muitos já são aqueles com quem tive o prazer de conviver. É um homem capaz de fazer em jornalismo
tudo quanto o jornalismo contém. A reportagem, o artigo de fundo, a crónica, a crítica, tudo isso Leopoldo Nunes faz com grande brilho. Não vai longe o tempo, ele hoje está um bocadinho mais comodista, mas não vai longe o tempo em que Leopoldo Nunes saía para a rua, tomava conta de um grande acontecimento, regressava ao jornal às 11 horas, à meia-noite, sentava-se à secretária e era o tempo material de escrever sem reler, deitava cá para fora uma página, página e meia, 2 páginas de vibrante reportagem. Não é qualquer pessoa que faz isto. Para além disso, Leopoldo Nunes é um grande amigo, um bom amigo, um homem são, um homem sério, um homem que vive a sua profissão com amor, isso tem a maior das importâncias, um homem que gosta da profissão, que ama a profissão e que é um bom colega e um defensor da sua classe, dos mais brilhantes, dos mais dedicados. Só com muita generosidade se pode chamar a este documentário uma estrada do êxito. Porque o caminho que eu percorri durante 61 anos, comecei a trabalhar aos 10, não foi um caminho fácil. Tive que fazer apelo a todos os meus recursos naturais de atleta para saltar muitas covas, muitos barrancos e evitar muitos precipícios. Porque, além do mais, esta vida de jornalista é uma vida eriçada de dificuldades. Impõe grandes esforços, muitos sacrifícios, que, aliás, há pouco foram gentilmente evidenciados pelo meu querido diretor, Dr. Guilherme Pereira Rosa. Eu tive sempre por norma ser humilde, resignado, disposto a todos os sacrifícios e trabalhos. Mas tive sempre muita fé na vida, em Deus e em mim próprio. E tive a sorte de encontrar pela vida fora grandes e generosos amigos que muito me ajudaram. Uns educando-me, outros procurando fazer de mim um homem, de certo modo, culto, ou pelo menos ilustrado, e outros que me ensinaram profissionalmente tudo o que era necessário para o exercício da profissão. Trabalhei muito, sacrifiquei muito, e tenho hoje muita pena da idade de não me permitir aquilo que era mais do meu agrado, que era a reportagem. Aí sim, aí é que o jornalista vive. Não é no gabinete a fazer o artigo de fundo, ou a escrever a crónica, ou fazer uma entrevista. É naquele contacto com o mundo, em que o jornalista nunca perde o seu caráter de homem, em que sente a humanidade. Como certamente calculam, convivi com gente de todas as classes e até em muitas paragens do mundo, desde os mais altos aos mais humildes. E parece-me que foi por ter começado precisamente com o contacto com os humildes que eu encontrei esse fundo de resignação e de humildade que tanto me serviu na vida. Fui muito tenaz, muito forte nas minhas aspirações, desejoso de triunfar, mas nunca fui além daquilo que eu julgava que era o limite das minhas possibilidades. De maneira que este documentário, que me honra muito e eu agradeço à Rádio e Televisão Portuguesa, onde trabalho desde as primeiras horas também, ainda nos tempos da Feira Popular do Século, este documentário, dizia eu, pode ter um mérito. É o de apontar à juventude que a vida tem que ser feita sempre com muita humildade, com muita resignação, embora sem prejuízo à satisfação das aspirações que cada um tenha. Esse é que pode ser o exemplo. E eu gostaria muito, não só os da minha classe, mas dos rapazes de todas as classes, que pensassem um pouco que a vida é dura,
que a vida custa, que nada é fácil, mas que são os melhores êxitos aqueles que se conseguem com muito esforço e com muito sacrifício. E principalmente com a certeza do que podemos e devemos fazer, e com a certeza de que Deus está sempre connosco quando procedemos com dignidade.